O sertão amanheceu com a língua rachada, céu de zinco e um vento tão quente que parecia sair da boca de um forno. As pedras rangiam sob as sandálias gastas do povo, a caatinga gemia num estalo seco, e cada galho de mandacaru apontava para o alto como dedo, acusando um culpado que ninguém via, mas todo mundo sentia. A fome. A água era lembrança, história que os velhos contavam para os netos como quem relata um milagre antigo, desses que se perdeu na poeira do tempo. A meninada acordava cedo para catar orvalho com pano de saco, esfregando nas folhas duras até arrancar 2 ou 3 gotas. E os baldes voltavam para casa quase tão secos quanto saíram. O sol subia redondo e impiedoso, sem nuvem, sem trégua. E no meio dessa paisagem de boca queimando e garganta pedindo socorro, havia um homem que sorria largo, vestindo linho branco como se fosse senhor de mar e não de deserto. Aristófanes Mendonça, prefeito de São Miguel do Sertão, gordo de banha e de riso, dedos molhados de gordura e de ouro. A cidade sabia o que ele dizia nos palanques porque o homem não perdia a ocasião de soltar discurso. Promessa ele tinha de sobra. Chegou a dizer que o governo mandara dinheiro grosso para levantar barragem onde antes só tinha chão rachado, abrir poços artesianos tão fundos que beberiam água fria os netos dos netos, e trazer caminhões-pipa que fariam procissão pela rua estreita, derramando líquido transparente em cada bica e pote. Falou bonito, deu tapinha no ombro dos desafortunados, beijou criança suja de poeira, mandou tocar sanfona em praça pública. O povo, coitado, acreditou, porque quem está com sede acredita até em nuvem desenhada com giz. Mas o tempo passou, e a tal barragem não levantou parede. O poço virou só buraco oco com um cano enfiado cuspindo areia, e caminhão algum apareceu, só promessa em roda de conversa. E enquanto o sertanejo cavava com mãos de couro um fundo imaginário onde achar água, Aristófanes cavava com pena e papel uma vereda de dinheiro que ia direto para a sala grande do casarão, onde uma arca de madeira guardava moedas, notas, joias e documentos que riam da honestidade alheia. O prefeito tinha capangas de chapéu duro, punho fácil e olhar frio para lembrar a quem ousasse queixar que a justiça da cidade morava com ele. E morava mesmo, porque o delegado bebia no seu copo, o escrivão assinava por ele e o padre da paróquia, com a voz mansa de rebanho resignado, repetia no sermão que a seca era provação divina e que se devia suportar com humildade. Quem ousava dizer em sussurro que provação era uma coisa e patifaria outra, acabava aprendendo o preço do silêncio. Entre os muitos que suportavam a humilhação havia Dona Quitéria, viúva de um pedreiro que morreu dentro do chão seco, cavando o açude novo prometido em reunião de gabinete. O homem partiu com a enxada na mão e uma fé torta no peito, acreditando que o buraco seria berço de água, e voltou enrolado num lençol de algodão, a pele esturricada, os lábios brancos de sol. Ficaram 3 filhos com a mãe, 3 figuras finas que corriam pela rua com joelho bicudo e barriga roncando, aqueles olhos fundos que o sertão dá quando resolve ensinar os limites da esperança. A casa de Dona Quitéria cheirava a pano lavado com pouca água, fumo barato e caldo ralo de feijão, a panela habitual da pobreza. Ela falava pouco, mas quando abria a boca saía uma sentença. O dinheiro veio, sim, senhor. O dinheiro veio, mas o prefeito comeu. Quem escutava tinha vontade de concordar em grito, mas a lembrança dos capangas era como faca na garganta. A coragem no sertão muitas vezes se mede pela máscara do medo. Aristófanes não escondia a fartura. O casarão dele era só luz, brancura nas paredes, jarros com flores trazidas de muito longe, e uma cozinha que fervia o dia inteiro. Chegava boi do sul do estado, queijo do litoral, peixe de rio em época de rio seco, como se a abundância tivesse endereço fixo na rua principal e senha de entrada fosse o nome do prefeito. Todo fim de tarde a charrete nova brilhava sob o sol poente, arreio liso e cavalo escovado, e o homem passeava pela praça como se fosse uma procissão particular, acenando com um lenço, cuspindo gargalhada que batia no chão e espalhava vergonha. Tinha costume de jogar moedas para o alto, as pratas cintilando no ar, e ver os bajuladores se abaixarem rápido para apanhar cada uma, empurrando e rindo. Dizia que era seu circo, e havia noite de banquete com sanfona e zabumba, trabalhadora passando bandeja com coxas de galinha gordas e copos de vinho rubro,
O mesmo rubro que o povo só via quando o céu decidia se envergonhar ao amanhecer. Enquanto eles bebem lama, eu brindo a São Miguel, ele gostava de dizer, e os amigos repetiam como papagaios que comem bem e pensam pouco. A praça de São Miguel do Sertão tinha igreja no fundo, mercado ao lado e o coreto torto no meio, onde as bandas tocavam nas festas do padroeiro e onde o prefeito transformava qualquer terça-feira em comício, porque nada agrada mais a quem manda do que ouvir a própria voz. Foi ali que, num sol de lascar couro de bode, ele subiu com leque na mão, linho impecável e sorriso gordo. A multidão se juntou, homens de chapéu na testa, mulheres com os meninos no colo, uns desmaiando de calor. Ele espreguiçou a garganta com um gole de água fresca que ninguém viu de onde veio e disse, pausado, como se palavra garbosa enchesse pote, que a capital estava difícil, que a verba prometida não chegara, que o caminho do dinheiro era torto como o rio de inverno, que era preciso paciência, muita paciência, que em breve, muito em breve, as coisas seriam diferentes. Ninguém aplaudiu. O povo murmurou. Um som baixo de panela fervendo no fogareiro. Os olhos de Dona Quitéria queimavam. Ela deu um passo, segurou a saia, abriu o peito, chamou o homem de ladrão. Foi palavra curta, pontiaguda. A plateia suspirou. Um dos capangas avançou, empurrou a viúva com o ombro. Ela quase caiu, segurou no braço do menino mais velho. O prefeito não se abalou, ainda sorriu, e disse que compreendia o sofrimento, que aquela pobre senhora estava confusa de dor, que a prefeitura tinha coração. O coração que ele mencionou, todos sabiam, batia no bolso. Quando a noite desceu, carregada de poeira e de um silêncio que parecia rezar, a casa grande de Aristófanes acendeu seu colar de lamparinas. Sanfona estourou um chachado. As risadas saltaram pelos azulejos e a rua recebeu de volta o cheiro de carne assada. Na mesma hora, janelas humildes se fecharam na tentativa inútil de afogar o aroma que lembrava fome. Quem tinha filho pequeno tentava botar a criança para dormir contando história de chuva antiga. Quem tinha velho em casa passava pano molhado na testa do doente, fingindo que aquilo era brisa. No terreiro de Dona Quitéria, o menino mais novo perguntou se o Pai do Céu não podia mandar água de uma vez. Ela respondeu com os olhos, porque a voz dela estava seca também. A conversa do povo foi ficando só sussurro, e pela primeira vez em meses uma palavra destoou no vento. Um nome que vinha de longe, carregado como promessa e ameaça. Lampião. Não era nome para falar alto, porque o padre dizia no sermão que era invocar desgraça, e o delegado repetia na venda que era crime. Mas o povo do sertão sempre soube que algumas desgraças são justiça, quando a justiça oficial virou o chapéu e foi beber. O nome correu como bicho ligeiro por debaixo das portas. Pulou muralha de medo e assentou no canto da boca de todo mundo. Virgulino. Uns diziam que ele andava pelas redondezas. Outros juravam que tinham visto um grupo de chapéus de couro subindo a vereda dos Marimbus, mais a oeste. Se for verdade, a coisa esquenta, avisou um vaqueiro coçando o queixo. Se for mentira, a gente mesma trata de virar verdade, respondeu outro, desejando valentia que a fome não sustentava. Existe um tipo de silêncio no sertão que é anúncio. Os cachorros latem para o escuro sem forma. As cabras empacam diante do nada, e a noite, que costuma ser a mesma de sempre, se dobra num lado só, como rede mal pendurada. Assim estava a noite de São Miguel quando um vulto de couro e poeira encostou na sombra do açude velho. Não era chegada de cavalgada, não era tropa com poeira levantada. Era gente que sabe andar como vento, sem testemunha, só rastro no pensamento alheio. A água do açude era lama no fundo, as bordas riscadas de pés de gente que vinha buscar com latinha e pano. Lampião parou na margem, cheirou o ar, ouviu o piado das corujas, guardou no bolso o palito de fumo. Não falou. Quem falou foi o sertão, que reconhece os seus. O capitão viu duas mulheres cavando com a mão nua, um resto de umidade, e uma delas era Dona Quitéria, que tinha o olhar de quem já enterrou muita coisa sem enterrar a vergonha. Ele ficou longe o suficiente para não assustar, perto o bastante para escutar. Até lama tá racionada, disse uma. O prefeito falou que a verba não veio. Respondeu a outra. Veio, mas o caminho errou de porta.
cuspiu Dona Quitéria com aquela coragem de quem já perdeu demais para ter medo do que ainda pode perder. Mais tarde, a sanfona da casa grande pediu arrego e as risadas diminuíram para cochicho de jogo de cartas. Aristófanes, com os dedos oleosos, embaralhava como quem amassa a fortuna dos outros, e a sala cheirava a vinho e charuto. Ele disse, rindo, que nunca viu gente tão grata quanto o povo de São Miguel, que até para morrer eles morrem calados, uma bênção. Um amigo, desses que se penduram no poder como carrapato em orelha de boi, respondeu que silêncio é ouro. Aristófanes completou que o ouro ele guardava melhor do que o silêncio. Os dois acharam graça. O riso dos dois estourou como prato de barro no chão e se espalhou pela noite. O vento, que não presta para levar água, presta para levar riso de patife para o lugar certo. No dia seguinte, o sol ainda estava saindo da cama quando a cidade começou a sentir que a esperança tinha descido da serra. Ninguém viu, ninguém falou, mas o padeiro acordou com a impressão de que tinha gente andando pelos telhados. O vaqueiro, lá no pasto seco, achou rastros de bota onde só passava bicho. O menino da venda jurou que viu um chapéu de couro com estrelas de metal, refletindo um fiapo de sol num beco. E Dona Quitéria, no terreiro, arrumando a bacia de pano para catar gota no arame, sentiu uma sombra refrescar a nuca, sombra que não era de nuvem, que nuvem não tinha, era de gente viva. Ela não se virou, disse baixinho, do tamanho da fé, se for quem eu penso, que venha. O padre subiu no púlpito para falar de resignação e juízo, mas a igreja estava vazia. O povo queria outro sermão, um que combinasse com a raiva. E quando a raiva não acha padre, procura capitão. No mercado, as conversas viraram teias. Um rapaz comentou que o cangaceiro perguntara pelo caminho do açude novo. Uma velha disse que uma moça bonita, de olhar de faca e dente de sorriso fino, comprou um punhado de sal e umas velas na madrugada, pagando com moeda grande e pedindo para ninguém comentar. Quem sabia de história sabia que beleza e olhar de faca juntos só dão o nome de Maria Bonita, e isso arrepiava e confortava ao mesmo tempo. Não era visita de ladrão miúdo, era gente que vinha por causa, e causa o sertão respeita. Aristófanes recebeu aviso dos capangas. Falavam de vultos, de cochichos, de nomes que correm por baixo da porta. O prefeito gargalhou. Explicou que o nome de Lampião é bicho de fazer medo a quem não tem parede grossa. E eu tenho muro, tenho bala, tenho lei e tenho reza, enumerou, batendo os anéis na mesa. Mandou dobrar a ronda, botar guarda na praça e ficar de olho nas esquinas. Quem falar em Lampião vai dormir no xadrez, decretou, certo de que o medo do povo era a água que ele governava. O que ele não sabia é que medo de fome tem calibre maior que medo de homem. E a fome já tinha dado as mãos com a coragem. Ao cair da tarde, a rua tomou um vermelho de ferrugem. A poeira levantada por 2 cavalos sem arreio anunciou gente que cruzava devagar, não como quem invade, mas como quem prova o terreno. Os olhos curiosos espiaram pelas frestas. Viu-se um punho de couro, um rifle nas costas, um punhado de estrelas metálicas brilhando guardadas no couro do chapéu, e um rosto que o sertão conhece de retrato, de sussurro, de medo e de alívio, virgulino. Ele não desceu na praça, não procurou o holofote de sol. Foi direto para a beira do açude velho, como quem visita um doente no hospital antes de ir à casa do culpado. Agachou, pegou com 2 dedos uma lama que era mais poeira que água. Cheirou igual quem cheira veneno para aprender a cura. Ao lado dele, uma mulher com um lenço atado e faca no quadril, olhava a cidade como quem mede tecido. Maria Bonita não perdia nada, e o que ela via ali era miséria organizada. Lampião não falou da vida, nem de Deus nem de governo. Perguntou por nomes. Quem era o pedreiro que morreu? Quem tinha cavado o poço falso? Quem distribuía a esmola e batia depois? Quem estava com a chave do armazém? Deu ouvidos para as mulheres, que no sertão carregam a conta dos homens e sabem onde começa o fio da mentira. Ouviu Dona Quitéria contar do empurrão na praça, do leite dos meninos que virou vento, do marido enterrado no trabalho que não virou água. Enquanto ela falava, o capitão girava nos dedos uma moeda grande e lustrosa, dessas que o prefeito gostava de jogar para o alto nas festas. Quando o relato acabou, ele deixou a moeda cair no barro seco. O som foi um tinir triste.
Quem gosta de ouro aprende a falar com o peso dele. Ele disse palavras baixas, firmes, sem raiva derramada. Maria Bonita sorriu de canto. Aquele sorriso que aparece quando a conta fecha. A notícia de que o bando rondava chegou mais depressa do que notícia costuma chegar em lugar sem correio. Aristófanes ficou vermelho, mandou recolher as bebidas, fechar janelas, trancar a arca, fez sinal da cruz com mão apressada, depois riu da própria pressa e mandou chamar o padre e o delegado para uma conversa de conveniência. O padre aconselhou prudência, o delegado prometeu soldado que não existia. O prefeito repetiu que tudo era boato, que aquilo ia passar como passam os ventos. E ainda teve tempo de gracejar, dizendo que se Lampião bebesse da água da cidade desistia de ficar. Riram. Até o crucifixo na parede parecia querer virar o rosto. A lua subiu, fina como unha de criança, e o povo dormiu com um olho aberto. Nos arredores, os corações batiam num compasso novo. Tinha medo. Tinha, porque medo é ferramenta de sobreviver. Mas tinha outra coisa maior. Uma coisa que cresce quando a injustiça vira rotina. Um desejo antigo de ver a balança acertar o prumo. No terreiro de Dona Quitéria, os meninos respiravam curto. Ela ajeitou o lençol, encostou a cabeça na parede de barro, e na primeira fresta do telhado entrou um fiapo de luar que parecia promessa. Longe, muito longe, um aboio subiu e morreu soprando, e a noite guardou o segredo como guardam as mulheres do sertão, de pé, em silêncio e com o punho fechado dentro do bolso. No outro dia, antes mesmo que o sino da igreja mentisse qualquer esperança, o destino já tinha escolhido as páginas seguintes. Quem passou pelo açude velho encontrou no barro, bem no meio, um punhado de moedas brilhando como olho de cobra. Não eram muitas, só as necessárias para ser recado. O povo cercou, comentou, fez o sinal da cruz, se benzeu até onde dava. Alguém sussurrou que era milagre, alguém corrigiu. Milagre não, era aviso. O rumor que se espalhou feito fogo em capim seco foi que o capitão tinha chegado, e quando ele chegava as promessas deixavam de ser fumaça. Um menino se ajoelhou para pegar uma moeda. A mãe puxou de volta e disse que aquilo não se mexe sem permissão do santo e do demônio. O povo no sertão sempre deu o mesmo respeito para os dois, por precaução. Aristófanes, do seu alpendre, fingiu que não viu nada. Mandou varrer a praça, lavar o coreto, pendurar bandeirinhas fora de época, como se festa enganasse presságio. Quem morava em volta sentiu cheiro de medo saindo do casarão. Medo tem cheiro de pano guardado em baú molhado. O prefeito foi até o quarto do fundo. Abriu a arca de madeira. Mexeu no ouro como quem mexe numa criança doente. Contou por cima. Conferiu cadeados. Sussurrou, como se falasse com um bicho bravo. Meu tesouro. O ouro, que nunca responde, calou como água parada. No coração da cidade, onde só tinha poeira, começou a corar uma esperança torta. Não era esperança de chuva, era esperança de acerto. O sertão entende essas coisas. Tem hora que o céu demora demais. E aí o homem chama um tipo de tempestade que usa chapéu de couro e bota com espora. Na janela de Dona Quitéria, pela primeira vez em muito tempo, apareceu uma vela acesa que não era para defunto. Ela acendeu olhando para o alto, mas pensando no chão. E ali, sem que ninguém dissesse palavra, ficou combinado entre o povo e o destino que aquela história não ia terminar em discurso, ia terminar em conta paga. E foi assim, com a língua do mundo estalando de seca e o coração do povo batendo em compasso de tambor abafado, que o nome de Lampião deixou de ser sussurro e virou respiração da cidade. O prefeito, com sua barriga cheia e sua consciência vazia, ainda não sabia, mas o sertão já tinha escolhido a maré. A água não vinha do céu, vinha de outro lugar, e quando viesse, não ia ser de beber, ia ensinar a afogar do jeito que a justiça do sertão ensina, sem grito, sem sangue na praça, mas com cada moeda pesando na garganta de quem negou a água a quem tinha sede. A noite no sertão é bicho traiçoeiro, de dia tudo é poeira, luz estalando, sol feito martelo batendo em cima de cada cabeça. Mas quando a lua sobe e o vento resolve dar trégua, a escuridão veste o chão como mortalha. É quando as corujas assoviam, os cachorros uivam para o nada, e o povo, encolhido em casa, reza sem força para espantar a assombração.
Só que naquela semana não era a alma penada que rondava São Miguel do Sertão. Era a coisa mais viva e mais temida. Lampião. Virgulino Ferreira chegou como sempre chegava. Sem alarde, sem clarim, sem bandeira. O bando dele sabia andar de modo que nem poeira se levantava. As botas mal faziam ruído. Os chapéus de couro passavam rente às paredes. As cartucheiras brilhavam só quando a lua queria. E o povo, mesmo sem ver, sentia. É que a presença do capitão não precisava de anúncio. O sertão reconhecia sozinho. Os cachorros calavam de repente, como se tivessem aprendido respeito. E até os sapos no brejo seco engoliam o coachar. Era assim que Lampião entrava em cidade, feito vento que muda de rumo. Na beira do açude velho, aquele buraco que deveria ser obra de salvação e virou cova seca, algumas mulheres tentavam raspar um resto de lama com cuia. Era noite alta, só um candeeiro tremendo no chão, e o silêncio era maior que o sussurro das rezas. Foi ali que a sombra dele apareceu primeiro. Dona Quitéria levantou o rosto e, por um instante, pensou estar vendo o fantasma do marido. Mas não. O vulto era outro. O chapéu cheio de medalhas e estrelas denunciava. Não era morto. Era vivo. E vivo de um jeito que ninguém ousava desafiar. Ele não disse o nome. Não precisava. As mulheres se entreolharam, meio medo, meio esperança. Lampião se aproximou devagar, olhando para o barro como quem lê palavra escrita. Depois levantou os olhos e a voz saiu firme e arrastada como faca no couro. Me contem essa história do prefeito. Quero ouvir da boca de vocês. E elas contaram. Cada uma despejou sua miséria, sua revolta, sua dor. Falaram do dinheiro que veio da capital e nunca chegou no povo, das obras fantasmas, das crianças bebendo lama, dos homens mortos no serviço em vão. Falaram de Aristófanes, gordo, risonho, cuspindo fartura em cima da fome alheia. Falaram de Dona Quitéria sendo empurrada na praça pelos capangas. Cada palavra era brasa. Lampião escutava em silêncio, os olhos semicerrados mascando fumo. Maria Bonita, ao lado, não escondia a raiva. Seus olhos faiscavam como vidro contra o sol. E quando uma das mulheres falou do leite fresco que o prefeito guardava só para os dele, Maria cuspiu no chão. Cabra safado. Merece engasgar no próprio luxo. Lampião então tirou do bolso uma moeda reluzente, dessas que Aristófanes gostava de jogar para o alto. Girou entre os dedos observando o brilho e deixou cair no barro seco. O som metálico ecoou forte no silêncio. Ele gosta de ouro? Pois vai se afogar no que roubou. A frase ficou no ar, pesada como profecia. As mulheres se entreolharam. Era o tipo de sentença que não se desfaz. Nos dias seguintes, Lampião e seu bando vagaram pelas veredas de São Miguel. Não entraram na cidade de peito aberto. Preferiram ser sombra. Foram às casas pobres. Comeram o mesmo feijão ralo. Ouviram as queixas. Cada boca do sertão tinha uma história de humilhação causada pelo prefeito. O velho que vendera a última cabra porque o poço nunca funcionou. A moça que perdeu o pai cavando buraco. O menino que carregava lata d'água barrenta e desmaiava no caminho. Era um rosário de tragédia, e Lampião ouvia cada conta, cada lágrima, como quem junta munição invisível. De noite, o bando se reunia em clareiras escondidas. O fogo da fogueira mal passava de brasa, só para aquecer o café amargo. Foi numa dessas rodas que Lampião falou. Esse Aristófanes é ladrão de sede. Tirou a água do povo para encher o cofre. Pois eu digo a vocês, vai aprender que quem nega água no sertão tá negando vida. E quando a vida é roubada, a morte vem buscar conta. Os cangaceiros assentiram. Alguns riram baixo, já imaginando o castigo. Maria Bonita se inclinou e completou. Quero ver ele pedir socorro engasgado no ouro que guardou. E todos souberam que o plano já estava nascendo. Na cidade, os cochichos se multiplicavam. De dia, o povo trabalhava de cabeça baixa, mas os olhos se mexiam, curiosos, esperançosos. À noite, nas cozinhas escuras, o nome de Lampião corria solto como o vento que não se segura. O medo ainda existia, mas agora era medo misturado com desejo. Era como se cada alma pobre tivesse entregue sua raiva ao capitão, pedindo que ele fizesse justiça no lugar deles. Aristófanes, no entanto, continuava na mesma arrogância. Quando ouviu falar dos boatos, riu alto. Lampião aqui? Besteira. Se ele aparecer, eu compro com meu ouro. Até o diabo se vende por moeda, quanto mais um cangaceiro. Mal sabia ele que,
Para Lampião, não havia ouro que pagasse a conta da injustiça. A sombra já estava lançada sobre São Miguel. Era só questão de tempo até que o riso gordo do prefeito se transformasse em engasgo. O sol se arrastava preguiçoso sobre o sertão, como se tivesse pena de gastar luz em terra tão castigada. Mas não havia piedade no coração de Aristófanes Mendonça. O prefeito de São Miguel continuava a desfilar com seu linho branco, gordo e satisfeito, enquanto a cidade inteira chupava caroço seco para enganar a fome. A cada gargalhada dele, mais aumentava a raiva silenciosa do povo. Só que agora, essa raiva já tinha endereço. Já não era só murmúrio perdido na noite. Era promessa entregue nas mãos de um homem que sabia transformar miséria em vingança. Lampião. Virgulino Ferreira não tinha pressa. Sabia que a vingança bem feita não nasce de improviso. Por isso, passou dias circulando pelas veredas da cidade, sempre na sombra, sempre invisível. De um lado, observava o povo sofrer. De outro, estudava cada passo do prefeito. Lampião já conhecia as rotas da charrete nova, sabia a hora do banho de vinho, sabia até onde ficava o quarto dos cofres guardados com moedas roubadas da seca. Nada escapava ao olho treinado do capitão. Maria Bonita caminhava com ele, calada, mas os olhos dela brilhavam mais que estrela em céu limpo. Ela já sentia no peito o gosto da vingança que viria. Numa noite de luar forte, o bando se reuniu num clareira escondida entre mandacaros. O fogo da fogueira tremia baixo, iluminando apenas o suficiente para revelar os rostos marcados pela vida bruta. Lampião se levantou e com calma falou. Esse Aristófanes desviou água de criança, matou sede de inocente e encheu a pança de ouro. Pois eu digo a vocês, o castigo dele não vai ser bala nem punhal, vai ser a coisa que mais gosta. Os cangaceiros se inclinaram para a frente, atentos. Virgulino tirou do embornal uma bolsa pequena, abriu-a e deixou cair algumas moedas reluzentes na palma da mão. O brilho da lua bateu nelas e o som metálico ecoou forte quando ele deixou uma cair no chão. Ele vai provar o gosto do próprio veneno. Vai se afogar no ouro que roubou. Houve silêncio por um instante, e depois risos abafados de aprovação. Maria Bonita tomou a palavra. Quero ver esse cabra se debatendo, pedindo água e recebendo moeda. Que o povo inteiro veja. Os homens bateram palma na coxa, animados. Mas Lampião fez sinal de silêncio. Não é só vingança que quero, é teatro. O povo precisa assistir. Precisa sentir que a justiça chegou. E então começou a traçar o plano. Primeiro, espalhariam boatos de que o prefeito receberia mais uma leva de verbas. Os capangas confiantes passariam dias guardando a praça e vigiando as estradas. Enquanto isso, o bando invadiria a casa do tesoureiro da prefeitura, onde Aristófanes guardava parte da fortuna desviada. Levariam o ouro, mas não para enriquecer. O ouro seria a arma, seria o rio da vingança. Lampião descreveu em detalhe como usariam as moedas. Encheriam sacos e mais sacos, e cada saco seria jogado diante do povo para que todos vissem o que o prefeito havia escondido. Depois, Aristófanes seria levado ao coreto da praça, amarrado de pé, cercado de gente. E ali, diante dos olhos secos e sedentos do povo, ele provaria a própria enchente. O sertão vai assistir à maior inundação que já se viu, disse o capitão, os olhos faiscando, não de água, mas de ouro. Maria Bonita se aproximou, encostou o rosto no dele e completou. E quem já negou água vai morrer de sede dentro da própria riqueza. Os cangaceiros gritaram de entusiasmo. Era o tipo de castigo que entrava para a história, desses que o povo contaria em roda de fogueira por anos. Enquanto Lampião preparava cada passo, a cidade seguia no sofrimento. Aristófanes, sem desconfiar, organizava um novo banquete no casarão. A cozinha fervia com carnes, queijos e vinhos. Ele ria alto, dizia que ia durar no poder até os netos, e que ninguém no mundo tinha coragem de enfrentá-lo. Mas nas ruas escuras, o povo já sabia que o fim estava perto. As moedas encontradas no barro do açude eram sinal. O capitão estava em São Miguel e a conta ia ser cobrada. Lampião, numa última reunião com o bando, repetiu a ordem. Nada de pressa, nada de fuzilar o homem. A desgraça dele vai ser lenta, vai ser pública. Quero ver a cara dele quando o povo entender que cada moeda que sufoca sua garganta poderia ter matado a sede de uma criança. E assim ficou combinado.
A vingança já estava escrita. Só faltava o dia de ser encenada. Se você quer ver como Lampião vai fazer esse prefeito ladrão pagar pelo ouro roubado, inscreva-se agora, porque a vingança só está começando. Amanhã nasceu abafada em São Miguel do Sertão. O calor caía sobre a cidade como um ferro em brasa esquecido no fogo. Os sinos da igreja badalaram lentos, chamando para a missa de domingo, mas a fé do povo já não se escondia dentro das paredes do templo. A fé agora tinha outro nome, sussurrado em cada esquina, em cada boca rachada pela seca: Lampião. E quando o povo começa a rezar em nome de um cangaceiro, é sinal de que os homens de farda e batina perderam a autoridade. Aristófanes Mendonça, como de costume, acordou tarde. Tomou banho de bacia cheia de água limpa, trazida de longe por um dos seus empregados. Enxugou-se com toalha macia e vestiu outra vez seu linho branco engomado. Na sala, a mesa já estava posta. Leite fresco, pão fofo, queijo gordo, frutas trazidas de regiões onde o sertão não mandava. O prefeito se sentou satisfeito, mastigando com a boca aberta e riu alto, cuspindo farelo de pão na toalha. Ao redor, bajuladores e capangas tentavam imitá-lo, mas nenhum conseguia engolir tanta abundância sem se engasgar com a própria consciência. Enquanto ele se lambuzava, a cidade permanecia no mesmo martírio. Crianças bebendo lama filtrada em pano sujo, mulheres carregando latas quase vazias, homens sem esperança. E todos sabiam, sem precisar de prova, que cada gole de vinho derramado na boca de Aristófanes era roubado da sede deles. Mas o prefeito acreditava ser intocável. Dizia aos amigos que Lampião era só lenda de beira de fogueira, que o sertão precisava de um inimigo imaginário para justificar sua miséria. Gargalhava alto, dizendo que até o diabo se venderia por ouro, quanto mais um cangaceiro. Só que naquela mesma manhã, quando ele saiu à rua para mais um discurso, a cidade já estava diferente. O povo não o olhava com submissão, mas com silêncio carregado. Não era silêncio de medo, era silêncio de espera. Era como se todos já soubessem que a justiça andava por perto, vestida de couro e cartucheira. Aristófanes estranhou, mas disfarçou, subiu no palanque e gritou: "Povo de São Miguel, tenham fé, mais verbas virão, mais obras serão feitas." Ninguém respondeu, nenhum aplauso, apenas os olhares duros, famintos, queimados de sol. O prefeito suou frio sob o linho branco, mas antes que pudesse continuar, um homem se aproximou da multidão. Não era soldado, não era beato, era apenas um vulto de chapéu largo, estrelas de metal refletindo no sol, cartucheiras cruzadas no peito. O silêncio da praça se tornou ainda mais profundo. Até o sino da igreja pareceu engasgar. Aristófanes tentou sorrir, mas o riso morreu rápido. Reconheceu a figura sem precisar de apresentação. Lampião, o próprio. O capitão entrou na praça com passo lento, firme, como quem sabe que todo olhar pertence a ele. Maria Bonita vinha logo atrás, o rosto sereno, mas os olhos cuspindo ferro. Lampião parou a poucos passos do palanque, tirou do bolso uma moeda dourada, ergueu-a diante do povo e deixou cair no chão. O som metálico ecoou como trovão. "Tá vendo isso aqui, prefeito?" disse, a voz cortante como faca no couro. "É o retrato da sua alma. Brilha por fora, mas fede por dentro." O povo murmurou, alguns fizeram o sinal da cruz. Aristófanes tentou rir, mas a voz saiu trêmula. "Capitão, não precisa de violência. Podemos negociar." Lampião interrompeu com um gesto seco da mão. "Negociar? Você já negociou a sede de criança, a fome de mãe, o suor de homem. Fez de cada gota roubada uma gargalhada sua. Agora vai rir de novo, mas com a boca cheia do que tanto acumulou." Maria Bonita deu um passo à frente e completou: "O sertão inteiro já sabe que você afogou esse povo na seca, pois Lampião vai lhe ensinar o que é morrer de sede cercado de água falsa." O prefeito suava. Tentou chamar seus capangas, mas nenhum se moveu. Alguns já tinham fugido, outros ficaram imóveis, petrificados pelo peso da cena. Aristófanes percebeu pela primeira vez que estava sozinho. O riso que antes enchera sua barriga agora se transformava em silêncio pesado dentro da garganta. Lampião então ergueu a voz, olhando para o povo reunido: "Escutem todos. Esse homem aqui roubou cada um de vocês. Transformou a verba da água em charrete, em vinho, em banquete.
Negou vida ao povoado, e no sertão, quem nega vida já está morto. O murmúrio da multidão cresceu. Mulheres choravam. Homens cerravam os punhos. Crianças olhavam com olhos enormes, sem entender, mas sentindo que algo mudava. Era como se o povo todo tivesse encontrado sua voz na boca de Lampião. Aristófanes tentou se defender. São calúnias. Eu trabalhei pelo povo. Lampião sorriu de lado, aquele sorriso frio que precedia a desgraça. Trabalhou sim. Cavou buraco que não dá água. Fez promessa que não dá pão. Plantou mentira que só dá sede. O prefeito sentiu as pernas tremerem. O povo ria baixo, um riso nervoso, porque finalmente viam o poderoso ser reduzido a nada diante de todos. Lampião se virou para Maria Bonita e disse, alto o bastante para ecoar na praça. Esse cabra já tá com medo do barulho de uma moeda. Imagine quando sentir o peso de 1000. A multidão explodiu em murmúrio. Não era grito de revolta ainda, era expectativa, como quem assiste o início de um espetáculo macabro. O prefeito tentou se mover, mas Lampião já tinha ordenado. 2 cangaceiros surgiram da sombra e o agarraram pelos braços. O linho branco agora estava manchado de suor e poeira. Aristófanes gritou, mas sua voz se perdeu no meio da praça, abafada pela certeza de que ali, diante de todos, o espetáculo da vingança tinha apenas começado. O povo sentiu o cheiro da desgraça no ar e gostou. A praça de São Miguel do Sertão nunca tinha visto nada parecido. O povo se espremia, formava um círculo vivo ao redor do coreto onde Lampião e seu bando arrastaram o prefeito Aristófanes Mendonça, o gordo que antes falava de cima do palanque, cuspindo promessas secas. Agora estava de linho suado, com o rosto vermelho e os olhos arregalados de medo. O linho branco, símbolo de sua arrogância, começava a se sujar de poeira, e o povo olhava aquilo como quem olha milagre. Era como se finalmente a justiça tivesse descido do céu em forma de chapéu de couro. Lampião se virou para o povo erguendo o braço. O silêncio se fez. Só se ouvia o vento quente que levantava poeira, e os soluços das mulheres que lembravam os filhos mortos de sede. O capitão tirou do embornal um punhado de moedas douradas, reluzindo sob o sol impiedoso. Deixou-as cair no chão, uma a uma, fazendo um som metálico que ecoava por toda a praça. Vejam aqui, minha gente, gritou Lampião. É com isso que o prefeito matou vocês. Cada moeda dessa devia ser um gole de água, mas virou vinho na boca dele. Cada moeda dessa devia ser um prato de farinha, mas virou banquete na mesa dele. Pois agora Aristófanes vai provar o gosto do próprio veneno. Maria Bonita se aproximou e chutou uma das moedas com desprezo. A multidão vibrou. Aristófanes tentou se soltar dos cangaceiros que o seguravam, mas sua força era de bode cansado diante de cabras do mato endurecidas no cangaço. Ele gritou, isso é covardia. Vocês não têm direito de me julgar. Eu sou o prefeito desta cidade. Lampião riu. Um riso seco, cruel. Prefeito, aqui você é só ladrão de sede. E ladrão de sede não merece trono, merece castigo. O capitão mandou que despejassem sacos e mais sacos cheios de moedas no chão da praça. O barulho metálico soava como chuva falsa, uma enchente dourada que fazia brilhar os olhos do povo. Nunca tinham visto tanto ouro junto. Era a prova viva da mentira do prefeito. As mulheres apontavam, os homens resmungavam, as crianças se curvavam para tocar o brilho, mas as mães puxavam de volta, como se aquele ouro fosse amaldiçoado. E era. Lampião pegou um punhado e atirou no rosto do prefeito. As moedas bateram em sua testa e caíram tilintando. Engole, cabra, disse Lampião. Engole o que roubou. 2 cangaceiros seguraram Aristófanes pelo queixo e começaram a forçar moedas em sua boca. O povo abriu os olhos em choque. Alguns riram nervosos, outros choraram de emoção. O prefeito cuspia, engasgava, esperneava, mas Lampião só ria. Tá difícil de engolir, não é? Pois o povo também engasgou quando tentou beber lama achando que era água. Maria Bonita, com um sorriso frio, acrescentou, esse é só o primeiro gole. A multidão se agitava, cada vez mais tomada por um sentimento misto de vingança e alívio. Pela primeira vez, viam o poderoso curvado, humilhado, impotente. Aristófanes ainda resistia, cuspindo moedas pelo chão, tentando gritar, mas sua voz já era rouca, engasgada pelo peso metálico. O povo ria, alguns batiam palmas. Era o início do espetáculo que Lampião prometera.
E o capitão ergueu a mão, interrompendo a farra por um instante. Isso é só o começo, minha gente. Ele ainda vai provar mais. Vai nadar naquilo que tirou de vocês. Aristófanes olhou para o povo com olhos de desespero, mas nenhum olhar se levantou em sua defesa. Ninguém intercedeu. O silêncio do povo era sentença. Se essa vingança te arrepiou, imagine o que vem depois. Inscreva-se para não perder o próximo golpe de Lampião. A Praça de São Miguel do Sertão ainda estava tomada pelo burburinho da cena que o povo jamais esqueceria. Aristófanes Mendonça, o prefeito gordo de linho branco, tinha sentido o gosto amargo do próprio roubo quando moedas foram enfiadas em sua boca diante de todos. O povo tinha rido, chorado, se espantado, mas ninguém defendera o homem. E isso era o que mais lhe doía, perceber que não tinha aliados fora dos capangas pagos. Só que até esses agora pareciam gelados de medo diante de Lampião. Mas a arrogância de Aristófanes ainda não tinha morrido. No fundo da garganta, ainda guardava a convicção de que dinheiro comprava tudo. E no desespero, tentou se agarrar a essa crença. Quando os cangaceiros afrouxaram as cordas para arrastá-lo, o prefeito abriu a boca cuspindo moedas, respirou fundo e gritou: "Escutem todos! Isso aqui é só um espetáculo de ladrões! Esse homem não veio trazer justiça, veio roubar meu ouro. Quem se junta a ele vai acabar morto pela volante." Era um último grito de esperança, tentando recuperar o respeito do povo. Mas ninguém acreditava mais. Os olhares eram duros. Alguns até riram do desespero do prefeito. Ainda assim, Lampião deixou que ele falasse como quem dá corda para enforcado. Quando Aristófanes terminou, ofegante, o capitão ergueu a mão e disse: "Até agora você só falou mentira, pois vou lhe dar a chance de provar se tem coragem." Lampião mandou trazer mais sacos de moedas, despejando-os diante do coreto. O chão da praça ficou forrado de ouro, brilhando sob o sol inclemente, como se uma enchente falsa tivesse tomado conta. O povo abriu a boca atônito. Nunca tinha visto tanto brilho. Era a prova material de toda a roubalheira. Aristófanes arregalou os olhos, mas tentou disfarçar. Ele sabia que aquelas moedas eram dele, roubadas de todos. Foi então que, num lampejo de desespero, tentou reagir. Empurrou os cangaceiros que o seguravam e se jogou sobre o ouro, tentando recolher as moedas com as mãos, enfiando-as nos bolsos, como um porco gordo revirando lavagem. "Isso é meu!" gritou, com a voz rouca. "Ninguém toca no que é meu!" O povo explodiu em gargalhada. A cena era patética. O prefeito, que antes falava com pose de rei, agora se arrastava no chão, suando, ofegante, tentando agarrar moedas que escorriam por entre seus dedos gordos. Lampião não moveu um músculo, apenas olhou com desprezo. Maria Bonita, com um sorriso frio, comentou alto o bastante para todos ouvirem: "Olhem bem, minha gente, até a lama é mais digna que esse homem." 2 cangaceiros seguraram Aristófanes de novo, levantando-o à força. Ele esperneava, gritava, cuspia saliva misturada a pó dourado das moedas. Tentou ordenar que seus capangas reagissem, mas nenhum deles teve coragem. Alguns até recuaram, fingindo não escutar. O prefeito percebeu com um nó no estômago que estava sozinho. Foi então que Lampião se aproximou. Passou devagar pela praça, com passos firmes, até ficar frente a frente com o homem que implorava por salvação. A multidão silenciou, o ar parecia pesado. O capitão ergueu o rosto e falou com voz clara: "Você ainda acha que manda aqui, Aristófanes? Olhe bem para o povo que você roubou. Eles riram da sua desgraça porque você riu primeiro da miséria deles. E não pense que pode comprar Virgulino Ferreira. Ouro não me compra, ouro me serve." O prefeito tentou falar, mas a garganta seca não deixou. Ficou apenas tremendo, com o suor escorrendo pelo rosto, os olhos vidrados de pavor. Lampião então fez sinal. Os cangaceiros arrastaram Aristófanes até o meio da praça, onde o chão estava forrado de moedas. Mandaram-no deitar ali, de bruços. Ele resistiu, mas foi empurrado com força. O povo avançou um passo, curioso, excitado. Lampião ergueu o braço mais uma vez. "Hoje vocês estão vendo o começo, mas o fim dele ainda não chegou. Esse cabra vai provar o gosto de cada moeda que negou. Vai aprender que no sertão não se rouba água sem se afogar na própria riqueza." O povo vibrou, gritos e aplausos ecoaram. Aristófanes, deitado sobre o ouro,
Parecia um peixe gordo debatendo-se em seco. Ainda respirava, ainda resistia, mas o desespero já o consumia. Lampião, de lado, observava como quem assiste a um espetáculo. Não tinha pressa. Sabia que a vingança precisava ser lenta, degustada pelo povo, saboreada como prato raro. O silêncio voltou à praça e todos compreenderam. Aquilo era apenas a escalada. O pior ainda estava por vir. O sol já descia devagar, tingindo o céu do sertão com aquele vermelho que parece sangue espalhado em pano velho. A praça de São Miguel do Sertão continuava tomada de gente. Ninguém arredava o pé. Era como se o povo inteiro soubesse que estava prestes a assistir não só a um castigo, mas a uma cena que viraria história para ser contada em noites de fogueira. No centro, Aristófanes Mendonça, o prefeito gordo de linho branco, estava prostrado sobre o ouro que roubara, ofegante, os cabelos colados de suor, a boca suja de poeira e saliva. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora brilhavam com desespero, mas ainda guardavam um restinho de teimosia, como se acreditasse que podia sair dali vivo e risonho, do jeito que sempre fez. Lampião não tinha pressa. Caminhava em volta dele como um juiz que prepara a sentença. Os cangaceiros de pé aguardavam em silêncio. Maria Bonita, com o olhar afiado, observava cada movimento, pronta para saborear a queda do prefeito. O povo respirava em uníssono, um sopro coletivo de expectativa. Então Lampião parou, olhou para todos e ergueu a voz. Minha gente, esse cabra roubou a água que era de vocês. Fez açude que nunca encheu, poço que nunca deu uma gota, caminhão que nunca apareceu. Em vez de água, deu sede. Em vez de vida, deu morte. Agora chegou a hora dele conhecer a enchente que tanto negou. Lampião fez um gesto, e 2 cangaceiros abriram mais sacos. Moedas e moedas foram despejadas no coreto, cobrindo o chão até os pés do prefeito. O som metálico encheu a praça como se fosse chuva de ferro. A multidão prendeu a respiração. O capitão então pegou uma caneca de barro e encheu com moedas pequenas, tilintando. Levantou-a como se fosse água fresca e disse: Aristófanes, você queria beber sozinho, enquanto o povo morria de sede, pois agora vai beber até se engasgar. 2 homens seguraram o prefeito pelos braços e o obrigaram a abrir a boca. Moedas foram despejadas ali, uma a uma, como se fosse gole de água. Ele engasgava, cuspia, debatia-se, mas sempre vinha mais. O povo assistia em êxtase. Não havia sangue, não havia tiro. Era apenas a imagem grotesca de um ladrão sendo sufocado pelo próprio roubo. A cada moeda que caía em sua boca, uma mulher na multidão murmurava o nome de um filho morto de sede. Um homem lembrava o gado perdido. Uma criança olhava com os olhos enormes, entendendo sem entender que a justiça tinha chegado. Maria Bonita se aproximou e falou em voz alta para todos ouvirem. O sertão não esquece. Quem nega água, aprende a morrer cercado de ouro. Lampião ordenou que despejassem moedas sobre o corpo inteiro do prefeito. Os cangaceiros obedeceram. Em pouco tempo, Aristófanes estava enterrado até o peito naquela enchente dourada. O povo se acotovelava para ver melhor. Alguns gargalhavam, outros choravam de emoção. Era um espetáculo de justiça poética. O homem que negou água ao sertão agora se afogava num rio falso, pesado, de moedas. Aristófanes ainda se debatia, tentando sair. Seus braços gordos erguiam-se, mas logo eram puxados para baixo pelo peso do ouro. Sua voz sumia em grunhidos sufocados. E Lampião, impassível, só observava, deixando que o silêncio do povo fosse a sentença. Finalmente, quando o prefeito já não conseguia mais lutar, Lampião se aproximou, agachou-se e sussurrou em seu ouvido. Tá sentindo a enchente? Pois saiba que o povo inteiro tá bebendo dessa água agora, e você é o único que se afoga. Aristófanes caiu para trás, soterrado pelas próprias moedas, os olhos revirados, o corpo imóvel. O povo explodiu em gritos, alguns de alívio, outros de triunfo. Não houve tiro, não houve sangue. Apenas o espetáculo cruel e simbólico de um ladrão sufocado pelo peso do próprio crime. Lampião ergueu o braço pedindo silêncio. Que todo mundo aprenda. No sertão, quem rouba água paga com a própria garganta. A enchente de ouro foi feita para ele, e só para ele. Maria Bonita completou. E que ninguém esqueça que a justiça do cangaço é mais certeira que a justiça da capital. O povo vibrou, mas em silêncio reverente, como se participassem de um ritual sagrado.
Era o fim de um tirano. A praça cheirava a poeira, suor e vingança cumprida. Se essa justiça do sertão fez sentido para você, inscreva-se agora e venha assistir à próxima história de vingança de Lampião. A noite caiu sobre São Miguel do Sertão sem canto de passarinho nem rastro de vento. A praça, que horas antes tinha sido palco de gargalhadas, choros e gritos, agora era só silêncio. O povo permanecia de pé, parado em roda, olhando o corpo inerte de Aristófanes Mendonça, meio soterrado pelas moedas que tanto amou. O brilho dourado refletia a luz fraca dos candeeiros e parecia zombar da cidade inteira. Nunca uma enchente de ouro tinha sido tão amarga. Ninguém ousou se aproximar para socorrer o prefeito, nem os antigos capangas, que se encolhiam pelos cantos, com o medo estampado no rosto. Todos sabiam que não havia nada a ser feito. Aristófanes não era mais o dono da cidade. Não era mais o homem gordo de linho branco que cuspia promessas. Era só um defunto irônico, sufocado pelo mesmo ouro que deveria ter virado água. O povo olhava aquilo com olhos marejados, mas não de tristeza. Era uma mistura de alívio e vergonha. Alívio porque a justiça tinha chegado. Vergonha porque demorou tanto tempo para alguém de fora fazê-la. Dona Quitéria, a viúva que perdera o marido nas obras fantasmas, estava na frente da multidão. Os filhos dela se agarravam à barra da saia, os olhinhos fundos refletindo as moedas brilhantes. Ela respirou fundo, fechou os punhos e disse em voz baixa, mas firme: "Agora meu João pode descansar." O murmúrio percorreu o povo como vento quente. Não havia gritos de festa, não havia batuque de comemoração. Havia apenas um silêncio pesado, como se cada homem e cada mulher estivesse refletindo no castigo que presenciaram. O sertão não é de se alegrar com a desgraça, mas sim de respeitar a justiça quando ela aparece. E naquele dia, a justiça tinha rosto de couro e estrelas metálicas. Lampião ficou de pé diante da multidão. Seus olhos corriam de rosto em rosto, vendo o cansaço, a fome, a esperança renascida. Ele não sorria, também não se vangloriava. Era como se aquele castigo não fosse triunfo, mas apenas parte de um trabalho sem fim. Maria Bonita, ao lado dele, tinha o olhar firme, satisfeita com a lição dada. Os cangaceiros mantinham-se atentos, mas em silêncio, respeitando o peso da cena. Então Lampião ergueu a voz, firme, cortando a noite. "Ouçam bem, povo de São Miguel. Esse homem morreu do jeito que merecia, engasgado com aquilo que roubou de vocês. Mas saibam, ele não foi o primeiro, nem vai ser o último. Nesse sertão ainda tem muito coronel, muito padre safado, muito prefeito ladrão. E cada um deles vai ter sua vez." A multidão reagiu com um murmúrio de concordância. Ninguém gritou, ninguém aplaudiu. Apenas assentiram em silêncio, como quem testemunha uma promessa que não precisa de assinatura. Lampião se abaixou, pegou uma das moedas que cobriam o corpo do prefeito e levantou-a para o alto. A lua bateu no metal, e o brilho iluminou por um instante seu rosto severo. Ele então deixou a moeda cair novamente sobre o corpo de Aristófanes, fazendo ecoar o último tilintar na praça. "Essa é a marca que eu deixo." O ouro dele não matou a sede do povo, mas serviu para matar a sede da justiça. Maria Bonita completou com ironia amarga: "E que o sertão inteiro aprenda que nenhuma riqueza protege um ladrão da conta final." O povo permaneceu em silêncio, os olhos fixos na cena. Alguns choravam baixinho, outros se abraçavam. Mas todos sabiam que aquela noite seria lembrada por gerações. Não era só a morte de um prefeito corrupto, era a lembrança de que até os poderosos podem cair, e que às vezes a justiça vem pelas mãos mais improváveis. Lampião fez sinal para o bando. Montaram os cavalos em silêncio, como sombras que se desfazem no escuro. Antes de partir, o capitão se virou mais uma vez para a multidão. Seu olhar atravessou cada rosto, e sua voz saiu carregada de promessa. "Lembrem disso. Enquanto houver injustiça no sertão, Lampião não vai descansar." E com essa frase, sumiu na noite, acompanhado por Maria Bonita e seus cangaceiros. O som dos cascos se afastou devagar, até desaparecer. A praça ficou vazia, exceto pelo corpo de Aristófanes, soterrado pelas moedas que nunca saciaram sede de ninguém. O povo, em silêncio, foi voltando para suas casas. Ninguém falava, ninguém ria. Era como se todos soubessem que tinham assistido não a um espetáculo, mas a uma maldição cumprida.
E o sertão seco e impiedoso parecia mais quieto naquela noite, como se até o vento respeitasse a promessa deixada por Lampião.